Com a divulgação dos resultados das eleições para a presidência da República e para governador de Estado, em segundo turno, temos de retomar urgentemente o enfrentamento das questões nacionais e locais. As eleições terminaram e o país começa a pensar novas soluções para as suas questões internas. Também devemos repensar soluções anteriores para outras questões ainda não bem resolvidas e que demandam ajustes. O que vai bem pode e deve continuar sendo realizado, mas com aprimoramentos. Enfim, o momento é de união de forças em prol do benefício comum do povo brasileiro. Desse projeto monumental chamado Brasil. Digo isso, senhor presidente, pois sei o quanto as eleições, instrumento democrático inafastável, pode separar as pessoas. Vimos isso acontecer nas redes sociais, com uma carga emocional nunca antes sentida em nosso país. Os ânimos se acirraram não apenas entre a população, mas a classe política também teve seus momentos de profunda divergência e de desentendimento. Em eleições, nem sempre o bom argumento pode ser ouvido ou aceito com isenção, mas com elas findas, as eleições, nos pautaremos certamente pela discussão bem argumentada, bem construída e, sobretudo, contínua. Ainda nesse escopo, não se deve esquecer da importantíssima participação da sociedade civil organizada, que considero obrigatória. No entanto, devemos considerar que essas últimas eleições foram mais uma amostra do valor da democracia que construímos no Brasil. Democracia plena em uma sociedade aberta. Os resultados demonstram que nosso povo detém o impressionante poder de escolha que dividiu corações e mentes no pleito, mas que, concluído o processo eleitoral, certamente voltará a unificar a nós todos enquanto nação. Isso é mais que necessário, é fundamental. Superemos as divergências. Um país dividido não se mantém de pé. A vitória da presidente Dilma e do seu vice-presidente Michel Temer, pertencente aos quadros do meu partido, o PMDB, além da eleição de um número considerável de governadores, também pelo PMDB, com menção especialíssima para o governador reeleito de Rondônia, Confúcio Moura, onde elegemos também em Rondônia, senhor presidente, 3 deputados federais do partido e 5 deputados federais da coligação, em 8, e 9 deputados estaduais. Elegemos também o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori, de Alagoas, Renan Filho, de Sergipe, Jackson Barreto, do Espírito Santo, Paulo Artung, do Tocantins, Marcelo Miranda. E ainda elegemos 4 vice-governadores de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, de Minas Gerais, Antônio Andrade, de Pernambuco, Raul Henri, e de Alagoas, Luciano Barbosa. Elegemos também, senhor presidente, 66 deputados federais, a segunda maior bancada da Câmara Federal, e continuamos com a maior bancada no Senado Federal, com 19 senadores. Elegemos também mais de 140 deputados estaduais, somando a maior quantidade de deputados estaduais também em todo o Brasil. Então, o PMDB se firma como a terceira maior força, terceira em votos, porque em números de parlamentares, podemos dizer a primeira, porque só temos 4 cadeiras menos que o PT na Câmara Federal.
mas fomos o partido que elegeu mais governadores, que elegeu mais deputados estaduais, mais senadores e perdendo apenas, repito, por 4 cadeiras na Câmara Federal. Continua, senhor presidente, evidenciando a alta capilaridade do partido e aponta, quero crer, para uma candidatura própria nas próximas eleições presidenciais de 2018. Eu sempre tenho falado que chegou a hora de o PMDB deixar de ser coadjuvante nas eleições, de lançar apenas o vice-presidente da República, ou às vezes nem lançando em algumas eleições passadas, para disputar novamente a presidência da República. Nós temos hoje estrutura suficiente para disputar a presidência da República em 2018. O apoio que o PMDB vem emprestando à base do governo, sempre entendendo que projetos propositivos devem ser implementados se são para o bem do povo brasileiro. É um viés que permite que se diga isso sem o risco de ofender a todos e a cada um que desejam um Brasil cada vez melhor. Do meu ponto de vista, temos 2 grandes embates em 2 largas arenas nos quais será importante trabalhar: a reforma política e a reforma tributária. O Congresso deve à nação brasileira essas 2 reformas e que não podem mais ser postergadas. Nesses temas, sem evidentemente descurar dos outros, colocarei minha atenção e meus melhores esforços por entender que precisamos, com urgência, estabelecer balizas mais atualizadas e eficientes. Vejo com otimismo tais alterações, pois acredito que, se forem bem elaboradas e executadas, pode servir de alavancas para o crescimento econômico do Brasil e fortalecer a luta contra a corrupção. Finalmente, congratulo-me com todos os candidatos eleitos e também aqueles que não se elegeram, certamente tiveram seus projetos apenas adiados. Quem nunca perdeu uma eleição? São poucos os políticos de carreira longa que não perderam, num momento ou outro, uma eleição. Assim foi Abraham Lincoln, que perdeu 5 eleições para se tornar presidente dos Estados Unidos da América. Assim foi o presidente Lula, que perdeu várias eleições para se tornar também presidente. 4 eleições, foram 4 eleições, perdeu 3 para, na 4ª, chegar à presidência da República e se tornar um dos melhores presidentes do nosso país. A responsabilidade que terão os eleitos não está apenas circunscrita à lei de responsabilidade fiscal ou a ditames legais outros. Suas responsabilidades devem abarcar, sobretudo, o aspecto ético de suas atuações, defendendo o Estado democrático de direito e as conquistas sociais. Afinal, nosso povo é gente, é sujeito construtor da nossa história. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senador Raupp. Agora com a palavra o